Vamos para mais uma explicação, versículo por versículo, de Mateus capítulo 6 e o versículo 10, que nos diz: Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Então, o versículo 10 aqui, ele é uma continuação ali da oração do Pai Nosso, onde aqui Jesus ele ensina que a oração não é só um pedir coisas, não é. Uma oração a Deus não é pedir só coisas, mas ela também é alinhada com a vontade de Deus. E ela inicia o versículo dizendo: Venha o teu reino. Então, essa expressão aqui, ela significa desejarmos que Deus ele governe a vida das pessoas, não só a nossa, mas a vida de todas as pessoas, que valores como justiça, paz e verdade, elas prevaleçam, né? E isso não se trata apenas aqui de um lugar físico, não é? Mas de um modelo de vida sobre o governo de Deus. Então, Deus ele deve governar toda a nossa vida. E a expressão continua do versículo dizendo: Seja feita a tua vontade. Então, essa é a parte aqui mais profunda aqui desse versículo 10, onde se submete aqui ao desejo das pessoas, né, à vontade de Deus. Então, a gente deve submeter os nossos desejos à vontade de Deus, confiar que o plano de Deus ele é melhor do que os nossos, né, melhor e maior do que os nossos. E não usar aqui a oração apenas para tentar convencer Deus, porque ninguém convence Deus, a fazer o que nós queremos. Né? Não devemos manipular, tentar manipular Deus, pois Deus não é um Deus manipulável por ser humano, por criatura a qual ele criou. E o versículo continua dizendo: assim na terra como no céu. Então, aqui significa desejar, né? Nós devemos desejar que a realidade da terra se pareça com a realidade perfeita do céu, não é? Sem pecado e eternamente em glória a Deus. E também desejarmos que o bem de Deus ele se manifeste sobre toda a face da terra, né? Na vida de todos os pecadores. E desejar que a harmonia entre o plano divino e a vida humana, né? Então devemos desejar tudo isso para que devemos ter harmonia com Deus, com o nosso próximo e que o plano divino, né, ele possa aqui ser estabelecido assim como é no céu, mas também que for esse plano de Deus seja estabelecido aqui na terra também, na vida de todo ser humano, toda criatura. Então, a mensagem central aqui do versículo 10 é que, dentro ali do Sermão do Monte, Jesus ensina que a oração ela começa, primeiro, que Deus é santo, ali no versículo 9. Deus, segundo, Deus ele governa, ali no versículo 10. E o terceiro, depois vem o pedido pessoal, né? Que começa ali no verso 11. Em termos simples aqui, antes de pedir qualquer coisa que Deus faça o que você quer, você deve pedir, né, para que você possa aceitar ali o que Deus tem ou quer para a sua vida, né? Então, vamos revisar aqui esse versículo 10. Esse versículo 10 ele é uma oração ali do Pai Nosso, né, é uma continuação. E por que Mateus ele registra esse versículo 10? Mateus está aqui registrando aqui o ensinamento de Jesus ali dentro do modelo ali da oração do Pai Nosso, mostrando que deve ser priorizado, né, a vida de quem ora, onde o versículo ele inicia dizendo, com a expressão, venha o teu reino. Então, essa expressão, ela expressa aqui o desejo, que devemos ter o desejo de que Deus, ele governe e se manifeste no mundo, não é? E a justiça, a paz e a vontade de Deus, ela seja realizada também na terra, não é?
como também ele é realizada no céu. E também devemos desejar que a vida humana ela possa se alinhar com Deus, né? E não apenas com interesses humanos. Então, devemos alinhar aqui a vontade de Deus, né, para a nossa vida, em reverenciá-lo primeiro e adorá-lo. E, em outras palavras, isso é um pedido aqui para que Deus ele reine na vida, na nossa vida e na história da humanidade, né? E o versículo continua dizendo: seja feita a tua vontade. Então, aqui a ideia central é de que confiar que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, e aceitar que ela deve ser acima da vontade humana, acima da nossa vontade. E isso não significa aqui uma passividade, mas uma rendição e a Deus, né, alinhada com a vontade de Deus para nossas vidas. E o versículo continua com a expressão dizendo: assim na terra como no céu. Então, Mateus inclui aqui essa frase para mostrar aqui um contraste, né? Quando ele cita a expressão no céu ali é a vontade de Deus, né? Que predomina e é plenamente obedecida, né? Não é contrariada. Então, os anjos, ele executa a vontade de Deus, a ordem de Deus, o governo de Deus. E a oração pede que isso aconteça também aqui na terra. Assim como Deus governa totalmente no céu, em obediência ali aos anjos, a Deus, a sua ordem, assim devemos orar para que Deus também governe assim, dessa forma, como é no céu, na terra também. É um pedido aqui por harmonia entre o céu, né, e a realidade humana, que é de destruição pecaminosa, mas que devemos orar para que essa realidade ela possa entrar em harmonia com a vontade e o governo de Deus, que Deus possa governar em cada coração, em cada vida. Então, resumo aqui desse versículo 10, Mateus está escrevendo para mostrar que Jesus ensina a oração aqui verdadeira, que não começa com pedidos pessoais, nunca a nossa oração deve começar com nossos pedidos pessoais, mas com o desejo de que Deus governe e que a sua vontade seja feita em tudo, não é? Então, espero que você goste e compartilhe para que outras pessoas possam ter acesso. Nos ajuda a fazer esta obra e que Deus os abençoe.